né? Hoje, cada dia mais, a mídia está baixo nível, está cada dia mais trabalhando nessas emoções, porque, vamos supor, como a, o nosso tema hoje é o íncubos e súcubos, existem outros tipos de locais, né? Então, assim, a mídia, ela trabalha para várias fábricas, né? Por que um dono de uma emissora geralmente é muito rico? É acordos do outro lado que ele faz com que, pô, ele tem o que oferecer aqui, né? Então, ele tem o que oferecer, pô, eu tenho coisas, acesso a quantas casas, a quantas pessoas. Por isso que é importante a gente filtrar muito o que a gente assiste, o que a gente ouve. Então, assim, uma emissora de televisão, por exemplo, ela tem inúmeros contratos com inúmeras fábricas, com inúmeras entidades, e para cada um deles ele vai oferecer aquilo. E aquela riqueza que ele tem da venda do seu produto ressoa aqui, né? Porque ele tem a sua riqueza lá e ressoa aqui, porque é como se dividisse o valor, né? Então, vamos supor, se você ganha 10 milhões, 5 milhões você deixa lá, e 5 milhões você não pode trazer tudo. Pelo que eu entendo, acho que você não pode trazer tudo. As pessoas estão muito endividadas no planeta porque devem a entidades. Por isso que tem esse desequilíbrio gigantesco. E alguns ainda não estão endividados nessa encarnação, mas na próxima vão estar. Porque é um ciclo, da mesma forma que essa fábrica, a fábrica de íncubos e súcubos, ela age, ela cria ciclos repetitivos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela faz um acordo com a entidade, a entidade vai lá, a depender do acordo, a depender do que ela tem a oferecer, porque nem sempre a alma é aceitável, nem sempre eles querem alma, nem sempre querem a pessoa em si, eles querem muitas vezes muito mais do que isso. Então, uma grande corporação tem o que para entregar, uma grande empresa de mídia tem o que para entregar, né? Então, assim, quanto mais essa nuvem, a tecnologia trouxe essa faca, né, de dois gumes. A parte positiva da amplificação da informação e o uso dos seres aí para passar para milhares de residências as informações que eles querem, da forma que eles querem, né? Então, quanto mais essa nuvem ela sincroniza com os predadores e as presas, as famílias que possuem vínculos ou que alimentam padrões, mídias, principalmente. Então, exemplo de família aqui. Por gerações, foi misturado dentro de uma família a questão do amor com posse e as relações íntimas ali, né? Com culpa. Então, isso criou uma atmosfera, uma herança atmosférica que puxa as pessoas da família para relações iguais, certo? Ou seja, o pai e a mãe viveram uma relação conflituosa, você repete relações conflituosas, passa para os seus filhos. Isso daí é mais fácil passar isso daí do que a aparência, por exemplo. Quantos não repetem, seja 30%, 40%, 50% os padrões dos pais? Então, passou por todos, estão passando por essas relações parecidas, iguais. E no astral, ela vai vibrando e se tornando combustível para essas colônias, certo? Porque é um padrão repetitivo. Esse padrão repetitivo se tornou também um combustível, que esse é o exemplo que eu quero trazer sobre as famílias. Então, assim, o que a fábrica ela faz é uma verdadeira possessão coletiva, distorção da realidade, um embaralhamento da identidade da pessoa, desconfiguração da sua aparência, porque a nossa estrutura física aqui, ela não se altera, certo?
Mas quando você se desdobra, você pode ter inúmeras aparências. Por quê? Porque nós vivemos inúmeras vidas, inúmeras informações dentro desse contexto que nós chamamos de encarnação e fisicalidade. Então, você pode ter inúmeras aparências, e eles usam essas informações também. Porque nem sempre tudo do outro lado é mágica, nem sempre tudo do outro lado é esse contexto de energia e tal, tecnologia e tal, não precisa. O que acontece lá de fato, através da minha experiência, claro, é o quê? Você acessar por ser uma realidade mais flexível. Então, é como se você conseguisse dobrar o aço assim, certo? Você consegue dobrar o aço dessa forma, enquanto aqui você não consegue dobrar o aço. Então, lá é possível você dobrar o aço com um dedo. Então, essa flexibilidade atômica, estrutural, ela faz com que você consiga, através dos seus registros, assumir outras identidades. É muito comum, até com você encarnado, você se desdobrar e ter outra aparência. Só que tem um risco quando você faz isso desdobrado. Porque quando você está com essas informações latentes dentro da sua estrutura cognitiva, e essas informações possuem inúmeros terabytes de vivência e experiência, e a identidade dela está viva, só que vivenciando aquela linha de tempo dentro da sua consciência, isso faz com que você apague. Então, é como se Bruno aqui desdobrou e assumiu uma outra aparência. Só que essa aparência traz códigos, traz personalidade, traz escolhas e atitudes e ações. E eu apaguei, porque eu permiti. Então, para você alterar sua aparência, você tem que estar com todas as informações do seu espírito tratadas, equilibradas e totalmente neutras perante essa necessidade de existência. O que nós estamos aqui para aprender dentro da nossa vivência, além das questões kármicas, que é o que mais pega aqui, é justamente tirar o contexto do eu, mas também não é nós. Porque quando você traz o contexto do nós para a sua vida, sem a determinada ideia e consciência de que se eu abraço o coletivo, as informações do coletivo é minha ou não é minha, certo? Porque existe essa onda, né, de você, tudo, somos um todo, mas isso eu, particularmente, não acho coerente trabalhar isso, porque, vamos supor, se todos somos um, dentro desse contexto, nem na criação, nós literalmente somos um até, porque existem vários eu superiores, eu considero que eu chamo de computadores quânticos, né? São geradores de alma ali. Então, se existem vários eu superiores e cada eu superior ele gera 12 informações iniciáticas com identidade, propósitos e programações diferentes, por que que aqui todos nós vamos ser uma coisa só? Aí, se de repente fulano comete um karma daquele pesado e você também é ele, porque todos somos uma coisa só, e ele de repente chegar para você e falar, pô, resolve isso para mim que eu não consigo. Quer dizer, você de repente vai, pô, você vai assumir isso e vai para uma zona umbralina daquelas que, para achar, é igual achar uma agulha no palheiro, é mais fácil desaparecer, né? Porque tem regiões chamadas limbo, que depois na próxima live eu vou explicar sobre o que é o limbo e o que é essa estrutura, que provavelmente eu enquadre dentro de um tema. Então, eles criam essa conexão do corpo e do cérebro, voltando à informação aqui, que essa fábrica dos íncubos e súcubos faz, lá aparece aqui como sensação, né, humor e corpo,
E quando apertam essa culpa nas fábricas, o corpo aperta no peito, o estômago fica pesado, tipo, no espírito. Eles empurram essa energia densa que acaba pesando toda a estrutura da pessoa, que, embora tenha desencarnado, continua sendo uma pessoa, para justamente ficar ali martelando, né? Então, o cérebro central ativa a área do estresse, então é muito cortisol, tipo, libera muito cortisol no espírito, na pessoa, então ela fica apática, vontade de desaparecer, que isso faz com que apague a identidade, o excesso de cortisol ali, de muita dor, muita coisa. Então, quando rola o prazer conectado, intercalado com a dor, essas pessoas vão perdendo as suas conexões que elas já estão deixando de existir, porque eles ficam repetindo, repetindo para até consolidar através do cansaço, através da névoa mental e da sexualidade que alterna entre compulsão, apagão mental para focar no desejo destrutivo, que é isso que faz com que se criem os íncubos e súcubos, certo? Então, quando eles apagam todas as identidades, porque é necessário apagar todas as vidas passadas e só foquem nos programas que essas vidas passadas são. É como se pegasse vários CPFs da alma, apagassem todo o seu registro de experiência encarnatória e só usassem o registro para cometer esses tipos de ações que eles cometem. Então, da mesma forma que uma pessoa pode mudar de aparência, o íncubus, a pessoa que tem íncubus e súcubus, né, a pessoa que se tornou um íncubus e súcubus, que nem ela não tem isso que muitas filosofias trazem aquela imagem muito complicada, mas eles são seres que são bonitos, são atrativos, são altamente sexuais, né? Então, todos nós tivemos vidas que usamos a nossa aparência para prejudicar o próximo e nos darmos bem. Então, essas imagens são usadas de inúmeras formas. Então, uma única pessoa ela pode ser um íncube, como pode ser um súcubo, certo? Então, como que essas entidades... Isso aqui eu vou explicar para trazer um pouco de possibilidade para perceberem como que dá para identificar ali um ataque, né, de um íncube e um súcubo. Então, essa questão de um íncube e um súcubo ser uma ex-pessoa, desculpa, uma ex-pessoa, ela não é mais uma pessoa, ela perdeu tudo que uma pessoa tem. A sua familiaridade, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua ira, como humano, perde tudo. Ela vira uma máquina comandada para aquilo. Então, geralmente, essa falta de entendimento dentro dessas informações fazem com que, porque não é você tratar esses seres com compaixão, porque, assim, esses seres já eram. Não é você, tipo, gratidão, o meu íncube, o meu suco. Não. Mas, assim, o fator primordial é saber com que você está lidando, com que tipo de entidade você está lidando. Então, muitos, como é que eu posso explicar isso? Muitas pessoas, quando buscam tratar essas informações, passar, né, para outras pessoas essas informações,
Eu, assim, pelo particularmente, eu para entender que um íncubo e um súcubo, ele foi uma pessoa, porque é, é muito complicado, porque existe uma conexão entre seres demoníacos, ligado à parte sexual, e existe esse erro de tradução, de, de conexão entre essas entidades e os íncubos e súcubos, certo? Então, existe uma coisa que eu acho que eu não mencionei aqui. É possível, dentro de um corpo astral, desdobrar essas vidas passadas, certo? É como se você está aqui e aqui é sua vida passada. Eles conseguem tirar o perispírito, se tiver acoplado na pessoa, totalmente programada, e você consegue criar inúmeros íncubos e súcubos através de uma pessoa só. Acho que eu não mencionei isso. Através de uma única pessoa é possível criar, porque assim, quando eles invadem o sistema, eles invadem todo o sistema, certo? Então eles apagam tudo que a pessoa foi. Então é possível, a depender da necessidade, né? Então eles têm um exército de íncubos e súcubos, é coisa assim absurda. Eu já peguei casos de uma pessoa ter, porque foi aquilo que eu falei lá atrás. Uma vida passada está conectada com íncube e com súcubo, outra vida está com outra, não sei o quê. Então tem várias conexões saindo do corpo, né? Se fosse possível para todas as pessoas enxergarem isso, todo mundo ia estar cheio de teia. Tipo, é muita. São cabos, certo? São cabos assim. Como é que eu posso explicar como é que são essas conexões? São cabos assim, parece de fibra, sabe? Que se conectam para baixo. É tipo uma parada muito louca. Porque se você olha para o chão, você fica tipo, pô, se você mora num apartamento, por exemplo, esse cabo desce. Se você mora na montanha, esse cabo desce. Tipo, agora por que a gente. Por que veio essa ideia de. Eu vou lembrando de coisa aqui. Por que veio essa ideia de inferno embaixo? Porque esses seres, eles usam cavernas, eles usam montanhas, eles usam locais específicos, escondidos. Então, esse contexto de céu em cima e inferno embaixo, ele veio muito disso. Provavelmente alguém captou aí, ou alguma entidade, não sei, né, trouxe essa informação. Mas o contexto é esse. Geralmente essas fábricas elas não ficam em locais fáceis de acessar, são camufladas, é, ficam em montanhas, ficam em cavernas grandes, ficam em bolsões, em bolhas de realidade e em locais até mais complicados que eu creio que não é momento de explicar, pelo menos nisso aqui, nessa live aqui, até onde elas podem ficar, porque é muito absurdo e fica meio difícil. Mas ficam nesses locais escondidos e, para a lei espiritual, é muito difícil, às vezes, de encontrar. É igual aqui, quando tem uma pessoa sendo procurada e ela busca se esconder, se camufla, se esconde, some, desaparece, fica anos aí vivendo até de forma normal, e depois de 20 anos a polícia consegue encontrar. Então funciona da mesma forma. Então, dentro de uma única pessoa, pode criar vários íncubos e vários súcubos de acordo com as suas encarnações e seus códigos. Só que quando você retira várias informações para criar tipo, vamos supor, você tira 25 íncubos e 25 súcubos que já foram gerados daquela única consciência. Ela fica um pouco mais fraca. Então, a depender do tipo de ataque, não é positivo, porque quanto mais fractais você tira da alma, mais enfraquecida ela fica. O correto é a unificação. Tanto que existe uma guerra muito grande entre os fractais aí, porque querem ser todos os únicos. Isso influencia na sociedade humana por milênios, né? Não é à toa que o ser humano não viveu o tempo de paz, praticamente. Né? Então, vamos lá. Como que
essas entidades, elas atuam geralmente, assim, para poder identificar mais ou menos, né? Normalmente, geralmente, é igual filme de terror, certo? Tudo é à noite. Então, vamos lá. É à noite, quando você está em sono profundo, eles já começam a se aproximar através desses cordões de conexão. Então, como eles se prendem a você? Eles acham as brechas, que de repente você tem um medo absurdo de alguma coisa, ou você se culpa de alguma coisa, porque não é você não ter culpa, né, gente? Mas, infelizmente, eles usam todos os nossos sentimentos baixos contra nós. Porque, assim, você sentir culpa, você se responsabiliza por aquilo que você errou e pede perdão, certo? Tipo, você vai resolver, ou sei lá, com as autoridades competentes, ou você reúne o grupo ou a pessoa que você prejudicou, pede desculpa, fala a verdade, melhor do que viver com essa culpa presa e trazendo esse tipo de coisa para a vida de cada um aí, né? Até de mim, a minha também. Então, eles acham essas brechas do medo e da culpa, colam tecnologias na aura, certo? Eles se acoplam na aura e vão captando as informações. Então, eles chegam de noite, eles dão. Rapaz, não sei se eu posso falar dessa maneira aqui, tem que colocar uma palavra. Geralmente, você sente aquela necessidade de assistir coisa errada, uma coisa forte que vem do nada, né? E logo depois disso, vem um desconforto, acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer, vem aquele desconforto, aquela coisa de culpa, isso já é um sintoma explícito de uma tentativa de invasão dessas entidades, certo? Então, o vício, né? Então, o que eles fazem no cérebro? Eles atacam a parte central do cérebro, atuando com medo e, e a culpa, eles trabalham nisso o tempo todo. A memória colada, eles colam até informações falsas que sejam compatíveis com isso. Então, de repente, vem, você está ali querendo se concentrar em uma coisa e vem aquelas imagens densas, que estão trauma, certo? Coisas assim ligadas àquilo que eles fazem, por exemplo, entendeu? A decisão fica enfraquecida diante a assuntos ligados às frequências que eles atuam. Então, assim, determinado vício, né, que a pessoa porventura tenha, ela fica, não tem força para sair. É uma coisa que está pegando inúmeras pessoas hoje em dia, que não é coincidência, porque a mídia, né, a internet facilita acessos. Então, é um trabalho brutal aí para essas situações, né? Então, a pessoa não consegue sair de determinados vícios, o prazer fica acoplado dentro de um roteiro ali totalmente distorcido na vida da pessoa, ela vai se afundando cada vez mais, mas não é sempre no contexto sexualizado que, que é atacado literalmente. Existem vários outros tipos de informações prazerosas que a pessoa pode mentalizar e nem sempre está ligada ao ato como um todo, tá? Existem várias informações que o corpo pode, a mente pode criar e está ligada a prazer. E nem sempre é a parte essa daí, né? A sexual. Então, o prazer gruda de forma que cria um roteiro totalmente equivocado, e o resultado é que cada ataque reforça o código de acesso. Então, toda vez que uma pessoa, de repente, está bem ali, pai, começa a sentir essas coisas que eu expliquei aqui, essas sensações, essa coisa, é sinal de que o código está sendo instalado. Esses caras atacam praticamente nem crianças, eu não sei se posso falar assim, mas nem menores de idade escapam
dessa turma, mas, reiterando aqui, não é porque uma pessoa caiu na mão dessas fábricas, ela passou por todo esse processo doloroso, que a gente tem que olhar esses seres com excesso de compaixão. Se perceber que está sendo atacado por essas entidades, que tem alguma coisa errada acontecendo, procura suporte de pessoas que tenham sapiência, consciência, domínio, porque muitas vezes se equivocam, às vezes a pessoa também está sendo atacada e nem sabe, porque foi aquilo que eu expliquei. Existem várias zonas de prazer na parte neurológica, né, no cognitivo do cérebro, que nem sempre está ligado ao ato, certo? Então, assim, não estão perdoando nada, certo? Recentemente, nós tivemos aí essas denúncias sobre a questão infantil. Eu não sei o que vai dar, mas é uma coisa que já vem acontecendo e não é à toa. Então, assim, olhar para as nossas crianças, certo? Fala pequeninos. Pequeninos, pronto, melhor. Eu estava tentando encontrar uma palavra aqui. Mas Os você pequeninos. Quer saber? Já estão politizando esse assunto, já estão ideologizando. Exato, não sei o que vai dar. Não vai dar Entendeu? nada. Só que nada. Só Vão que assim usar os pais, as famílias, prestem para atenção. alimentar a política. Exato. Por isso que eu até evito tocar nesse assunto, mas como esses seres estão muito em cima disso, então assim, as famílias prestem atenção nos pequenos, escutem o que eles estão escutando e conversando, né? Porque é uma coisa absurda, independente de vertente, isso eu não entro nesse contexto, mas independente de nada, só cuidem dos pequenos, só cuidem e prestem atenção dos inocentes, né? Então, assim, vamos lá, os sinais comuns para a gente já chegar aqui, sonhos muito vivos com esse teor de prazer negativo, peso no abdômen, humor oscilante, compulsão na área íntima ali atrativa, do nada sente nojo também ou do toque, da presença, mas ao mesmo tempo cria essa confusão, relações repetidas com pessoas que possuem o mesmo perfil, por exemplo, se você teve um relacionamento tóxico, X, você vai sair desse relacionamento, você vai para outro e acaba entrando no mesmo, certo? Com a mesma finalidade. Então, isso é um sinal sério dessa aproximação dessas entidades. Então, para a gente finalizar, a história ela não começa no ataque, né, dessas entidades. Ela começa nessas regiões que eu denominei de fábrica. Então, um trauma, uma reprogramação. A fábrica trabalha assim, para reformular melhor. Trauma, reprogramação, colônias sexuais, egrégora, certo? Então, o ataque é só a manutenção do sistema, então, que faz com que a gente não entenda o que acontece e como eles agem. Então, entender a origem e o lugar onde vivem muda a leitura dos sinais e evita romantizar ou menosprezar o problema, né? Então, assim, é necessário identificar a origem desses ataques, é necessário ter uma percepção ou encontrar pessoas que possuam a sabedoria, né, o conhecimento, que tem inúmeras pessoas que têm, sobre o corte, sobre como limpar isso, como retirar isso,
um trabalho especializado, né, com várias terapias que existem aí, e para poder realmente desvincular todo o seu histórico com esses seres, porque foi que nem eu disse, como nós temos inúmeras informações no nosso corpo, não é somente um exemplo Bruno, que tem um íncubos e um súcubos, de repente, em alguma vida passada minha, chamada Ana, tenha, mas Bruno aqui não, mas vai ressoar em mim. Só que quantas vidas passadas pode ressoar em mim? Esse que é o contexto complexo dessas estruturas umbralinas, que infelizmente, por ter uma complexidade tão vasta, acaba prejudicando, muitas vezes, o entendimento dessas regiões, como elas funcionam, como, de fato, é a arquitetura desses locais, porque muitas pessoas, quando possuem, têm uma experiência dentro dessas regiões, e, de repente, escreve um livro, né, passando a informação, né, de, pô, visitei tal lugar, e como é que, com detalhes. Só que o que acontece? Existem várias maneiras de atuação dentro dessas criações dos íncubos e súcubos, e nem sempre elas são iguais. Eu tentei aqui, eu trouxe uma base, porque você é como se fosse uma empresa de celular. Todas as empresas possuem uma base de construção, né? Então, vai da carcaça do celular ali, das peças, bota o módulo de câmera, a bateria do celular. Então, ela tem uma base de construção. Só que você, até na questão da criação dos íncubos e súcubos, a busca, a captura das pessoas, que eles vão trabalhando na sua encarnação inteira até o desencarne e ela se perder nessas regiões. Mas, assim, existem inúmeras facetas de atuação dentro da estrutura dessas fábricas. Então, o que eu trouxe aqui foi uma possibilidade que eu criei mentalmente aqui, né, para trazer para vocês, para trazer essa linha de raciocínio e ter um norte para entender como que essas energias são criadas. Nós temos perguntas do pessoal para você. Pode trazer? Pode. Vamos conferir primeiro quantos likes recebemos aqui na Nave Mãe até o presente momento. É importante para saber o engajamento aqui do nosso programa, gente. Nós temos 767 likes. Falta um pouquinho para 1000. Vamos colaborar aí para completar a nossa meta. Muito obrigado a você que sempre deixa o teu like, compartilha e comenta aqui no nosso programa. Valeu, isso é muito legal. E as pessoas que estão participando conosco fizeram perguntas. Ainda dá tempo de fazer alguma pergunta aqui, gente. Fala nisso. Teve um vídeo que viralizou de um pastor que foi fazer uma investigação na avenida. Botou uma peruca e tal, Tem ligação. uma roupinha Eu vi isso daí. diferente. Será que tem alguma influência dos íncubos e súcubos? Total. Tem? Eu até comentei aqui em casa. Eles, então, fazem com que a pessoa sinta vontade de fazer essas coisas. Exatamente. Investigações na madrugada. Exatamente, faz. E são esses prazeres distorcidos, né? Tem total ligação. O Mierson Oliveira disse aqui: fui atacado várias vezes, uma vez mordido no braço para me proteger. Tem alguma coisa que eu possa fazer para se proteger? No caso, foi atacado e mordido por essas entidades. Isso é um sinal de que está muito próximo do seu corpo físico, assim, está ultrapassando já a barreira. Provavelmente você tem até mediunidade de efeito físico. Rapaz, é tratar, velho. Tem que encontrar a fonte, porque, assim, você faz uma defumação em casa, você coloca música, assim, para limpar, você passa a ruda, ferve uma água ali,
passa dentro de casa e tal. Essas coisas assim ajudam, né, a limpar, mas o correto é você procurar uma pessoa capacitada para encontrar onde foi iniciado esse tipo de contato, para poder cortar que esses cordões, né? Que não tem como você limpar assim, tem que encontrar. E ele vai atrapalhar a pessoa de buscar sozinha. Esse que é o problema, eles não vão permitir que a pessoa saia. E tem que olhar essa mediunidade também. O Mauro, então eles são fabricados